Bom dia, pessoal. Esse é o webinar sobre Barracuda Backup, que é uma solução completa de proteção de dados e disaster recovery integrada à nuvem para ambientes físicos, virtuais e software as a service. Ok? Antes de falar especificamente, né, das soluções de Barracuda, aqui está o portfólio de todas as soluções da Barracuda. Tá? Então, rapidamente, eu tenho o Gateway de Anti-Spam, que é o Anti-Spam em Gateway, e eu tenho o Barracuda Essentials, que são várias funcionalidades na nuvem, principalmente para Office 365. Eu tenho o Web Application Firewall, que é um firewall de aplicações web. Eu tenho o Barracuda Backup, que a gente vai falar hoje. O Message Archiver, que é para armazenamento de todos os e-mails que circulam na sua empresa. Mesmo que o usuário apague 10 segundos depois de ter recebido, não tem jeito, vai estar no Message Archiver. O PST Enterprise é uma ferramenta para localizar todos os PSTs da sua empresa e jogar dentro do Message Archiver. O Archive One é uma solução para armazenamento de arquivos. Tá? O Cloud Archiving Service é um serviço de arquivamento de e-mails do Office 365. Então, você pode comprar ele sozinho ou pode comprar dentro do Essentials, que vem anti-spam, backup e archiving numa única solução. Ok? E tem o balanceador, que é o Load Balancer ADC. Esses aqui são alguns produtos da Barracuda. Só que hoje a gente vai falar especificamente de Barracuda Backup. A Barracuda é uma empresa de capital aberto, com ações em bolsa, lá em Nova York. Aliás, Nasdaq. Tá? Ela já tem 150 mil clientes em mais de 100 países do mundo. Tá? E clientes como Citibank, Coca-Cola, FedEx, Universidade de Harvard, IBM e L'Oréal são entre os principais clientes mundiais. No Brasil tem uma série de clientes. Fiquem em vontade para entrar no site da Bravo Tecnologia, clicar em clientes lá e ver alguns clientes. A gente não pode falar especificamente que clientes é cliente de que solução, mas você tem uma ideia que muitos clientes lá são clientes Barracuda, você já tem uma ideia dos portos dos clientes, ok? Inicialmente vamos falar então sobre a complexidade do backup que a gente tem hoje em dia nas empresas, né? Então, o backup é uma solução complexa. Eu preciso ter um hardware para rodar o software de backup nesse hardware aqui. Às vezes, no mesmo servidor onde está rodando o software e o banco de dados, eu posso utilizar ele para ser o servidor de mídia. Só que às vezes eu preciso ter um hardware separado para pilotar as mídias, autoloaders ou libraries, né, para gerenciar as fitas. Tá? Eu tenho as fitas em si, e aquele monte de fita que eu tenho que etiquetar, catalogar, pôr robô, trocar, etc. Então, isso gera uma operação muito intensiva. Além disso, as fitas, muitas vezes, o compliance da empresa obriga que eu leve as fitas para um lugar separado. Então, às vezes, eu contrato uma empresa para pegar minhas fitas e guardar num lugar seguro. Tem empresas aí especializadas em fazer isso, e aí tem um custo caro, porque toda hora você está levando e buscando fitas. Okay? Fora isso, você teria que repetir todo esse processo para cada uma das localidades remotas que você tem dados que precisam ser backupados. Então, como eu disse, é uma operação intensiva que pode gerar custos complexos, custos altos, né? Por conta de transporte, por causa dessas outras operações aí. Qual que é o objetivo, então, da Barracuda? É entregar para você uma solução simples, de um único fabricante, com uma única solução, muito mais simples, muito mais integrada. Tá? E essa solução cobrir todo o meu ambiente físico, virtual, localidades remotas, eficiente, rápido, confiável e preço competitivo. Vamos detalhar mais a simplicidade do Barracuda. Primeiro, né, a gente tem os preços simplificados. Então, a gente não vai ter armadilhas tipo caça-níqueis, que você encontra em muitas soluções, que é cobrar taxa, coloquei uma aplicação nova, uma SQL, tem que pagar lá o agente, né? Que gera uma precificação complexa. Né? Preciso replicar para outro site.
Pega lá option de replicação, mais caro. Ah, eu preciso colocar o backup do meu ambiente virtual agora, mais taxas. Então, não existe essa precificação complexa num ambiente Barracuda. Você vai ver que é muito simples. Tem duas maneiras de comprar Barracuda. Ou você compra por appliance físico, ou você compra num appliance virtual por número de soquetes do teu ambiente virtualizado, ou você compra por espaço em disco. São essas três opções para comprar, ok? Então é muito simples comprar a Barracuda, é muito fácil, vai ficar muito mais barato que a tua solução atual, tá? No final do webinar, a gente vai mover alguns preços, né? E a gente vai falar de algumas comparações de preço. Bom, se você entrar lá na storagereview.com, você vai ver que eles analisaram o Barracuda Backup e tem uma declaração aqui que ele pegou, entre pegar o appliance físico, né, tirar da caixa e colocar para funcionar, para começar a fazer o backup da estrutura toda de VMware dele, ele demorou 10 minutos. Muito simples, né? Então está aí um depoimento da Storage Review, uma empresa que faz análise de produtos de storage lá nos Estados Unidos, ok? Um outro ponto da simplicidade é ser muito fácil de usar. Aqui está um exemplo da interface. Vocês vão ver essa interface aí no demo que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Bom, então é uma solução abrangente integrada à nuvem. A gente vai ver como está integrada à nuvem. É muito fácil de implementar e fácil de gerenciar, né? Ela substitui todas aquelas soluções fragmentadas de múltiplos fabricantes. Então, não vai ter fita de um fabricante, servidor de outro fabricante, software de outro fabricante, unidade de fita de outro, nuvem de outro. Quer dizer, você vai ter um único fabricante aí na maior parte da solução. E é seguro, porque todos os dados são tanto armazenados como transferidos de um local para outro, utilizando a criptografia S256, tá? Quando a gente fala de backup nos dias de hoje, né, tem um ponto novo aí, uma mudança, né? Qual é essa mudança aí, né? Os dados estão em todos os lugares. Hoje eu tenho infraestruturas físicas e virtuais, né? Hoje eu tenho dados na nuvem, né? E você não pode deixar de backupear, porque se aquele parceiro tiver algum problema, você perdeu os dados e aí é para sempre, não tem o que fazer, tá? Então, é importante não colocar todas as suas fichas na nuvem achando que a nuvem é indestrutível, né? Nuvem pública também, né? Então, as máquinas, os seus servidores que estão rodando lá no Azure, no AWS, também você não pode confiar 100% nessa infraestrutura, mas sim fazer o backup e internet das coisas. Então, os dados estão em todos os lugares, né? E esses dados podem ser corrompidos, né? Não é porque está na nuvem que ele é indestrutível, né? Você pode sofrer ataques de ransomware ou ATPs, e aí os seus dados, não importa onde estão, podem ser perdidos. E pode ter erro humano. Então, um exemplo de erro humano é, se você for lá no OneDrive for Business e apagar um arquivo, você vai conseguir recuperar. Você tem que abrir um chamado na Microsoft, pode demorar dias para recuperar. Então, nem sempre as ferramentas de recuperação que estão juntos da nuvem são eficientes o suficiente para você, tá? Então, o que a gente precisa ter no final, né? Precisa ter uma solução que faz a recuperação rápida. Muitas soluções de nuvem não têm recuperação rápida. Faz uma recuperação granular, ou seja, eu consigo restaurar um e-mail ou um arquivo de uma máquina virtual. Muitas soluções não conseguem ter essa granularidade. Se eu faço backup de ambiente virtualizado, eu só consigo recuperar a máquina virtual como inteiro. Eu preciso ter recuperação cross-platform. Então, imagina, eu tive um problema no hardware de um servidor. E aí, o que eu faço? Eu tenho que colocar aquele serviço rápido no ar. Então, você vai ver que com Barracuda eu consigo pegar um backup desse servidor físico e transformar ele numa máquina virtual, simplesmente fazer um restore para a máquina virtual e rapidamente volto aquele serviço sem depender de trocar o hardware, né? E disaster recovery, né? Se eu tiver um problema no todo o meu ambiente, eu queria pegar o ambiente que está salvo em outro... Primeiro eu queria salvar isso em outro lugar e depois recuperar rapidamente em outro lugar. A gente vai ver aqui demonstrações, né?
Barracuda Backup tem tudo isso numa única solução muito simples de usar. Tá? A gente vai falar um pouco mais também sobre Barracuda Cloud, né? E mostrar que a Barracuda é uma empresa especializada em segurança e backup. Aqui está a visão geral da solução. Então, quando eu penso em backup, eu tenho que pensar em 4 entidades. Quais as minhas fontes de dados? Então, Barracuda faz backup de qualquer fonte de dados, seja no Office 365, em ambientes físicos ou ambientes virtualizados, seja em Hyper-V ou VMware, né? E aí eu faço backup disso para onde? Tem 2 momentos, né? Eu posso fazer backup para appliances físicos e virtuais. Então, imagina que eu tenho um ambiente virtualizado, né? Eu crio lá, eu separo um host para rodar um appliance virtual do Barracuda Backup e eu faço backup das minhas máquinas virtuais nesse outro host que está rodando uma máquina virtual do Barracuda Backup. Tá? Ah, não, eu vou colocar um appliance físico nesse ambiente virtualizado para fazer. Tudo bem, então você pode fazer backup em ambientes físicos e virtuais. E o Office 365? Você vai fazer backup diretamente para a nuvem da Barracuda. Então, os dados do Office 365, eles vão continuar lá no Office 365, vão poder ser recuperados lentamente no Office 365, mas você vai ter uma cópia de todos eles no Barracuda Backup para poder recuperar muito mais rapidamente, né? Tá? Os dados que eu fiz backup do meu ambiente físico ou virtual, que eles estão aqui nos meus appliances na mesma localidade, ok? Eu vou poder replicar esses dados também. E eu posso replicar para outros appliances físicos ou virtuais em outras localidades, ou replicar esses dados para a nuvem, tá? Então, nessas 3 opções eu tenho meus dados, feito backup e feito uma replicação para uma outra localidade. Só que aí você pode ter uma outra necessidade. Ah, eu gostaria de ter fitas para poder armazenar os dados de longa duração. Então, por exemplo, se vem uma auditoria e fala, eu quero tuas planilhas do financeiro de 4 anos atrás, a replicação em si ela não vai focar na curta duração. Você vai ter que ter uma solução, né, de longa duração. Então, existe a nuvem da Barracuda com a opção de Vaulting para fazer o backup, o armazenamento de longo prazo, né, a retenção de longo prazo na própria nuvem da Barracuda. Mas se você quiser armazenar em fitas, existe uma solução chamada Backup Export Tool, que eu pego o meu ambiente de backup, pego uma ferramenta de export e exporto para fitas só para ter longa duração. Veja, se hoje você tem backup em fitas, talvez essa não seja a melhor solução. Faça o backup em disco e depois você gere as fitas para longa duração usando o Barracuda Export Tool. Ok? Uma outra opção que muitos clientes estão adotando é ir lá no Amazon Web Services e montar um ambiente de VTL, que é Virtual Tape Library. Ou seja, eu pego lá o espaço na Amazon e transformo em fitas virtuais. E aí, com o Barracuda Export Tool, eu exporto os dados do meu backup para as fitas virtuais dentro da Amazon. Amanhã, se eu precisar de uma fita, eu simplesmente vou lá na Amazon, aponto para a fita que eu quiser, aperto o botão e ele baixa aquela fita e eu posso salvar uma fita física, um disco físico, que representa aquela fita específica lá, ok? Tá? Então, eu consigo cobrir aqui todo tipo de infraestrutura com Barracuda. E agora a Barracuda tem uma promoção, que é, se você comprar um backup virtual para fazer backup do seu ambiente virtualizado, você ganha totalmente de graça um segundo appliance virtual Barracuda para você colocar em outro endereço, em outra localidade que você tem um ambiente virtual também rodando, para você poder fazer a replicação. Então, compra um Barracuda virtual para fazer backup, ganha inteiramente grátis um segundo appliance virtual para você colocar em outra localidade para fazer replicação, tá? Isso é uma promoção que coloca aí isso aqui foi feito especificamente para brigar contra o VIM, né? Que o VIM é replicação de máquinas virtuais,
Barracuda Backup faz isso também, é o mesmo modelo, com um preço aí igualmente competitivo, ok? E mais com o Vim, ele acaba sendo limitado num ambiente virtual, o Barracuda não é limitado em nenhum tipo de fonte e também tem várias opções de replicação e long term retention, ok? Mas ok, e entrando dentro dos detalhes, o Barracuda Backup consegue proteger o que dentro do meu ambiente? Ele consegue proteger praticamente todas as suas aplicações. Então eu consigo proteger na nuvem o Office 365, ou seja, dentro do Office 365 eu faço o backup de todos os e-mails na nuvem, de todos os SharePoints na nuvem, de todos os arquivos no OneDrive Business. Tá? Tudo isso eu consigo fazer backup e a gente vai mostrar no demo aqui. E quanto a aplicações on-premises? Eu consigo fazer de aplicações Exchange, SharePoint, Oracle e SQL. Lembrando, o Oracle, ninguém faz backup diretamente com a gente. Eu preciso ter o tal do RMAN. Né? Então, todas as soluções de backup com preço competitivo sempre vão fazer o backup utilizando um intermediário chamando RMAN. Agora, com SQL, não. Com SQL é direto, baseado em agente. Tá? Ah, mas eu preciso de fazer backup do meu Oracle com agente direto. Aí você tem que pegar ou ferramentas da própria Oracle, que são caríssimas, ou ferramentas da EMC, que fazem backup de Oracle, porque eles têm um acordo lá, mas também não são nada baratas, tá? Ok? Então não é simples você fazer backup com o Oracle diretamente, ok? E quais sistemas operacionais que Barracuda Backup suporta? Windows, qualquer server ou cliente Windows, Linux, tem uma lista completa aí, né, de ferramentas, de sistemas operacionais Linux que são suportados, e o macOS. Hipervisores, como a gente falou, VMware e Hyper-V, e storage, qualquer tipo de storage. Então eu posso fazer backup de máquinas físicas Windows ou máquinas físicas Windows rodando em VMware ou Hyper-V, rodando em Sun ou NAS. Tá? E assim por diante. Okay? Tá? Então eu consigo fazer backup de diversas aplicações aí. Para complementar, eu posso fazer backup de shares. Tá? Então, se eu tenho share de arquivos CIFS ou share de arquivos SSHFS, então, bastando tendo esse share, eu entro pelo share e faço backup desses sistemas de arquivos aí, ok? Bom, desduplicação em linha. Então, eu tenho desduplicação do Barracuda. Desduplicação é um conceito comum, então o Barracuda Backup vai pegar blocos que são parecidos em diversos servidores e replicar e reduzir, então conseguem ter bastante redução. E aí quando eu pego múltiplos Barracuda Backups em múltiplas localidades e replico para uma nuvem só da Barracuda, eu ainda tenho mais replicação aqui. Então eu tenho muita redução de espaço e de banda. Então, uma vez que esse Barracuda Backup fez backup de um determinado servidor num site, se o outro fizer backup desse outro servidor nesse site, como estão isolados, eu vou fazer o backup aqui e vou usar todos os blocos aqui. Vou fazer o backup aqui e usar todos os blocos aqui. Só que como esses dois servidores são iguais, quando eu for mandar para a nuvem, os blocos que forem daqui não vão precisar ser mais encaminhados aqui, porque a nuvem vai conversar com o Barracuda Backup e vai dizer, já tenho todos os blocos, simplesmente manda só os que são ligeiramente diferentes, então vai mandar muito menos blocos para cá, ok? Uma outra vantagem é o tal do Off-Site Vaulting. O que é o Off-Site Vaulting? É eu fazer armazenamento de longo prazo somente na nuvem. Como isso aqui funciona? Primeiro eu tenho que ver como é que são as retenções. Então, eu imagino que eu faça backups diários e eu queira manter backups dos últimos 5 dias. Então, ele faz o backup dos últimos 5 dias e replica o backup dos outros 5 dias para a nuvem ou para o outro appliance, tá, ok? E aí ele faz os semanais, então eu tenho os últimos 5 dias, as últimas 3 semanas, os últimos 6 meses e os últimos 5 anos, por exemplo. À medida que eu vou aumentando a replicação, eu aumento o consumo dentro do meu Barracuda appliance e aumento o consumo na nuvem, ok? Lógico que com o item anterior, que é a desduplicação, muitos desses blocos vão ser reduzidos, então eu não vou ter
se eu tenho aqui 5 diários, 5 semanais, por exemplo, eu não vou ter 10 vezes mais espaço aqui. Eu vou ter, por exemplo, 50% só de espaço adicional, porque ele só vai pegar os blocos que mudaram, ok? Mesmo assim, se eu tiver muitas retenções mensais e anuais, como tem muitas diferenças, eu posso aumentar muito o espaço aqui. Então, o que a Barracuda dá totalmente de graça se você comprar a nuvem? Você pode eliminar o Barracuda, o backup da nuvem local e só fazer essas revisões anuais, essas retenções anuais, somente para a nuvem. Ele permite que até 7 retenções sejam feitas na nuvem, não importando o tamanho, é ilimitado. E as mensais também, 12 revisões mensais. Então, se você... E aí, o que acontece? No seu Barracuda Backup local, só vai ficar os dados do dia, os últimos 5 dias e as últimas, por exemplo, 6 semanas. Tá? Então, os seus backups de curto prazo ficam locais. E na nuvem, você vai ter os mesmos backups diários e semanais e até 7 revisões anuais e 12 revisões mensais. Tá? Uma pergunta que me fazem aqui, tá? Tem uma pergunta que está fazendo, e se eu precisar de mais de 7 revisões anuais ou mais de 12 revisões mensais para colocar na nuvem? Não dá. O limite do Barracuda são esses dois. Então, se você precisa fazer vaulting, né, que é armazenagem, arquivamento de informações antigas, né, além desses limites, aí tem aquela outra solução que eu disse para vocês, que é o off-site vaulting, usando os drives de fita VLT ou drives de fitas comum. Você pode simplesmente colocar um servidor de mídia, usar a ferramenta Export to do Barracuda para jogar no servidor de mídia e gerar fitas somente para armazenagem. Tá? Vão ser muito menos fitas do que se você tivesse a solução tradicional, onde você sempre faz backups para fitas. Você vai usar fitas somente para o off-site vaulting. Tem um cliente, inclusive, que trocou a solução de backup em fita dele por Barracuda Backup e ele aproveitou o ambiente de backup antigo só para fazer armazenamento de longo prazo dessas fitas mensais e anuais. O resto ele faz local em disco mesmo, com replicação para a nuvem da Barracuda, ok? Vamos falar então sobre recuperação. Então, aqui qual que é a ideia? É recuperar qualquer arquivo, qualquer VM em qualquer data, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso com o Live Browse, tá? Aqui tem a tela do Live Browse, eu tenho uma ferramenta Cloud Control, que o gerenciamento da Barracuda é feito em nuvem, então você vai na nuvem e conecta nos diversos appliances que estão conectados aí ao longo da tua infraestrutura nas suas diversas localidades. E aí você escolhe o appliance e faz uma navegação como eu estou mostrando aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar aqui para a tela do nosso Barracuda para mostrar um pouco a interface até chegar lá no Live Browser, tá? Então tá aqui a interface principal, eu tenho um Barracuda aqui com 1 tera, tá? Ele é uma máquina virtual. Ele está mostrando aqui, né, como é que os diversos dados dos backups que estão sendo feitos ao longo do tempo, tá? Se eu clicar aqui na tela de backup, tá? Ele vai mostrar as diversas máquinas que eu estou fazendo backup. Então, eu estou fazendo backup de um PC, estou fazendo backup de um servidor de arquivos e estou fazendo backup de todas as máquinas virtuais de um determinado host chamado SXIBM aqui, ok? Tá? Se eu entrar aqui em replicação, ele vai mostrar que eu estou fazendo a replicação, né, para a nuvem da Barracuda, tá? Só que está aqui desligado. Então, simplesmente eu clico aqui, ele liga e eu começo a replicar para a nuvem. Simples assim. Tudo que está no backup eu replico para a nuvem. E uma das coisas que eu posso fazer é controlar a velocidade que eu consigo colocar. Eu posso falar, olha, eu quero usar 50% da minha banda disponível, que é esse Smart Mode aqui, tá? Como o default. E fora do horário, né? Fora do horário, que é sábado e domingo, por exemplo, eu quero usar a opção de Full Speed, tá? No sábado e domingo. Tá? Então, eu rapidamente crio uma política de velocidade aí para replicar na nuvem. Tá? Uma outra coisa que a gente pode ver é o scheduling. Então, eu posso ver
que eu estou fazendo aqui, nesse caso, eu estou fazendo o backup desses equipamentos aqui em 2 momentos. Eu estou fazendo a meio-dia e às 6 da tarde. Então, todos os dias ao meio-dia e todos os dias às 6 da tarde, de segunda a sexta, eu faço o backup do meu ambiente. Depois a gente vai ver nos relatórios como que é o backup aí. Vamos agora ver a retenção. Aqui tem uma retenção, eu vou clicar no Edit para vocês verem com mais detalhes. Então, a retenção, a gente aplicou todos os dados, mas eu posso ter retenções diferentes. Então, eu estou armazenando todas as mudanças por um dia. Né? Então, eu estou fazendo lá 2 backups por dia e ele está guardando por um dia os backups. Né? Então, se eu quiser voltar, eu consigo voltar 6 horas da tarde ou meio-dia de hoje e de ontem. Tá? Agora, backups diários eu estou guardando por um dia, backups semanais por uma semana e backups mensais por um mês. Então, aqui eu consigo olhar quando que eu posso voltar. Eu posso voltar para esses dias específicos aqui, né? Que é um calendário de retenção. Se você quiser aumentar as retenções, você, por exemplo, eu quero os últimos 6 meses, as últimas 4 semanas, os últimos 5 dias e os diários nos últimos 2 dias. Ele já atualiza aqui, ó, no gráfico, mostrando os dias que eu posso voltar. Por exemplo, se hoje der um problema, eu posso voltar para o dia tal, para o dia tal, para o dia tal e assim por diante. Tá ok? Tá? Então, muito fácil eu fazer retenção com Barracuda Backup. Aqui está o Live Browser propriamente dito. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu posso recuperar um arquivo. Então, eu entrei aqui no meu servidor de arquivos, tá? Estou aqui no Drive C do meu servidor de arquivos. Vou procurar aqui um determinado arquivo, tá? Vou determinar aqui o Work. Vou entrar aqui na parte de Marketing. Não tem nenhum arquivo. Então, vamos pegar aqui. Acho que a pasta de Marketing está vazia. Deixa eu ver uma... Clientes. Não, clientes não. Tem aqui clientes, não vou mostrar clientes aqui, não. Vamos pegar suporte. Suporte, então, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo, um PDF aqui específico, né? Eu simplesmente aperto o botão Restore e ele pergunta para mim, você quer restaurar na mesma localidade ou restaurar em algum outro servidor que tem a gente? Ou, se você quiser, coloque host aqui e faça. Eu quero no mesmo local, no mesmo servidor. Você quer no caminho tradicional ou quer um outro caminho qualquer? Tá? Você pode vir aqui e criar um outro caminho qualquer e jogar, startar o restore lá. Tá? Então é muito fácil fazer o restore. Não, eu não quero fazer o restore, não quero salvar na máquina destino. Eu quero pegar uma cópia para mim. Tudo bem, você vem aqui e clica em download, ele simplesmente acessa o storage e faz o download direto para sua máquina, você abre e vê o arquivo que você acabou de fazer o backup. Então é muito simples você caminhar, né, com agentes e entrar em SharePoint, entrar em SQL, entrar em arquivos, entrar em e-mails, ok? Tá? Um outro exemplo de restore é o restore de máquina virtual. Então eu já entrei aqui no SX, entrei aqui, estou na minha máquina virtual e aí eu posso fazer simplesmente restaurar a máquina virtual e na hora de restaurar eu escolho se eu vou fazer o restore no mesmo OSX ou se eu vou fazer o restore num SX alternativo, tá? Como a máquina é uma máquina SX, né, eu não consigo fazer cross-plataforma aqui, porque a máquina, eu precisaria converter a máquina virtual, tá? Então você aperta o restore aqui e vai aparecer o termo lá para você poder fazer o restore. Uma outra opção é você fazer o live boot. Você simplesmente pega essa máquina virtual, que está armazenada nesse storage, porque o Barracuda Backup é um storage, e você faz um live boot. Você clica no live boot, ele vai perguntar, ok, aonde que você quer restaurar essa máquina, startar essa máquina virtual? Em qual servidor SX? Eu quero startar naquele outro servidor SX. A gente vai ver um quadro demonstrativo melhor do que aqui, ok? Como prometido, os relatórios, então, eu estou fazendo relatórios aqui, ele está mostrando que está fazendo todos os relatórios, né? Às 6
e às 12, ok? E os tempos que ele está levando. Então, é muito rápido fazer o backup, eu poderia até fazer mais vezes por dia, tá? Que ele está fazendo só dos blocos que mudaram. Se eu entrar num detalhe aqui do último relatório que foi feito ontem às 6 da tarde, ele vai mostrar os dados desse backup, mostrando o que é arquivo, o que é System State e o que é Virtual Machine ao longo do tempo, tá? No geral e máquina por máquina. Então, a Simone, por exemplo, eu fiz esses backups, file System States, e na última vez, os arquivos que foram adicionados e removidos foram esses. Se eu quiser detalhar, eu vejo o arquivo, e se eu quiser ver especificamente, né, um determinado arquivo, eu simplesmente clico aqui e ele vai mostrar mais informações deste arquivo. Ele já foi apagado aqui, mas tudo bem. Enfim, eu consigo andar lá nos relatórios e ver os diversos arquivos para entender tudo que foi e tudo que não foi backupado. Tá? Então, esse rapidamente foi uma visão geral aí, né, do Restore Browser. Eu aproveitei e mostrei todas as telas do equipamento. Alguma pergunta aí, pessoal? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Alguns detalhes interessantes, né? Então a gente falou para você que existe uma recuperação chamada P2V. Então eu tenho um servidor físico que estou fazendo backup todo dia, e aí às 5 horas da tarde ele pifa, pega fogo. O que você faz? Você vai lá no Barracuda e simplesmente, né? Você vai lá no Barracuda e simplesmente fala, olha, eu quero fazer um restore dessa máquina virtual que está aqui dentro, e eu quero simplesmente fazer um restore com uma máquina virtual dentro de um SX e ligar essa máquina. Então, essa máquina que era física, pifou, eu rapidamente ponho ela no ar de volta em questão de minutos, talvez 10 minutos, 20 minutos, e eu consigo criar uma máquina virtual a partir do backup dentro do meu ambiente virtualizado. Tá? Então, essa é um Restore P2V. Tá? O demo aqui, para vocês fazerem o demo, tá? Aqui está o link, a gente já mostrou muitas telas do demo, mas aqui está o link para você fazer o demo. Você vai ter acesso a essa apresentação, fazer o download da apresentação, mas está aqui a URL para você poder acessar a tela de demo disponível na nuvem para você, ok? Aproveitando que a gente está olhando o demo aqui, vamos olhar o demo do Office 365 na nuvem, tá? Então eu estou agora na mesma tela que eu estou lá. Então, em vez de eu estar em appliances físicos, eu estou no Cloud to Cloud Backup. Então, eu estou dentro da nuvem da Barracuda, olhando nos meus dados. Então, aqui que eu estou fazendo backup do quê? Eu estou fazendo backup de OneDrive, de Exchange e de SharePoint, tá? Então, as minhas fontes de dados, peraí, são SharePoint, OneDrive, tá? E eu consigo vir aqui e editar as fontes simplesmente ligando ou reautorizando as contas para poder fazer com que a nuvem da Barracuda se conecte na nuvem do OneDrive, do Office 365, ok? Tudo bem. Outro ponto são os schedules, né? Então aqui, por exemplo, de Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, o Exchange, vamos ver o que ele optou aqui para fazer o backup. Ele optou para fazer o backup de segunda a sexta, às 17 horas. E eu posso repetir isso, por exemplo, começar, por exemplo, às 3 da manhã e repetir a cada 3 horas. Pronto. Então, eu faço isso, então eu faço backup a cada 3 horas. Muito simples, né? Ok? E aí, dentro do Office 365, né, eu posso escolher aqui os itens que eu posso fazer backup dentro do Exchange Online, né? Por exemplo, eu posso fazer backup só de algumas contas lá do Office 365, tá? Retenções. Da mesma maneira que eu tenho retenções lá no meu Barracuda físico, eu vou ter retenções, e aqui ele escolheu fazer retenções do tipo forever. Então eu consigo voltar qualquer e-mail, né, no passado. O e-mail do dia 12, fez backup naquele dia, está armazenado. Então eu armazeno tudo, tá? Não tem limite aí, ok? Tá? É forever mesmo. Tá? E por fim, eu tenho aqui os relatórios, é parecido com aquele. Eu clico aqui nos relatórios, eu vejo como que está fazendo o backup ao longo do tempo no meu ambiente. Tá ok?
tá? Então, fiquem à vontade, então, para entrar, então, aqui, nessa tela, para você olhar tanto os appliances físicos ou virtuais que estão aqui embaixo, quanto o Cloud to Cloud Backup, que vai fazer backup do seu ambiente SaaS, aí Office 365, ok? Muito bem. Continuando a apresentação, onde nós estamos? Aqui. Então, outra maneira, né? Imagina que você deu um problema no seu servidor físico, e aí você não quer criar uma máquina virtual, porque o seu ambiente virtual está sobrecarregado. Aí você tem servidor físico disponível, né? O que você faz? Olha como é simples. Então, eu tenho lá o meu servidor físico, né? Deu problema, tá? E eu tenho lá o meu backup, né? Então, eu entro lá na tela do Barracuda e eu vejo lá para criar um CD chamado Bare Metal Live CD. Aí eu baixo. Se o meu servidor lá é 64, imagina que eu tenho lá uma máquina, um Exchange, 64 bits. Então você clica aqui, ele vai criar um CD pequenininho, tá? Não é grande não, ele suporta todos esses ambientes aqui, tá? Você clica aqui, ele vai criar um CD, aí você vai no servidor com hardware novo, porque o hardware antigo pifou, boota esse CD no hardware novo, tá? Ele vai carregar lá um sistema Linux simples, e ele simplesmente vai perguntar o seguinte, olha, eu sou um agente de backup para fazer o restore, né? Então, aonde está o seu Barracuda Backup? Ah, o IP é esse aqui, beleza. Então, ele conecta e começa a restaurar diretamente do backup, diretamente para o disco do servidor físico. Então, você não precisa instalar o Windows, instalar a aplicação e fazer o restore dos dados. Você simplesmente boota o CD, ele simplesmente pega o backup e escreve direto nos discos do novo servidor. Então, geralmente, você consegue fazer isso em 20 minutos, 30 minutos, dependendo do tamanho do servidor, em menos de 1 hora para servidores muito grandes, você consegue recuperar de um servidor físico, pifou, você vai do backup e cria outro servidor físico em 3 passos. Muito simples. Isso está incluso, não tem custo nenhum, tá ok? Um outro ponto interessante é o Disaster Recovery, também que está incluso, né? Você pode fazer o Disaster Recovery on-site, off-site e na nuvem, tá? Como é que a gente vê esses Disaster Recovery? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, o Disaster Recovery on-site. Então, eu tenho o meu ambiente lá com minhas máquinas virtuais, eu tenho lá rodando em cima de um host SXI, que está conectado no storage. Tenho o meu Barracuda Backup, que está ou não sincronizando para a nuvem. Agora imagine que eu tenho um problema, por exemplo, no meu storage. O que vai acontecer? As minhas máquinas virtuais vão parar na hora, por quê? Elas estão rodando na memória e na CPU do meu host SX, mas está usando os discos do meu storage. Como eu perdi o disco, as máquinas pararam de funcionar. Mas espera aí, se eu perdi o storage, eu tenho um outro disco que tem as máquinas virtuais gravadas? Tenho, está aqui dentro. Então eu vou no meu Barracuda e falo, ó, pega as máquinas virtuais que estão gravadas aqui e comecem a executar elas aqui. Ou seja, o host SX, em vez de usar o storage tradicional para armazenar os dados, vai usar o próprio Barracuda como storage dele. Isso pode ser físico ou virtual, só não pode estar rodando no mesmo SX, tem que estar rodando em outro. Tá? Então eu vou ter minhas máquinas virtuais aqui, rodando nos discos do Barracuda, rodando na memória e na CPU do SX, e eu restauro elas rapidamente. Então, se eu tenho um problema no meu storage, eu tenho um Disaster Recovery local para o meu storage, né, local, ok? Agora, vamos pensar o caso pior. Eu tive um problema no meu site inteiro. Eu perdi minhas máquinas, meu host SX, perdi meu storage, perdi também meu Barracuda, perdi tudo no meu site local. O que eu faço então? Bom, se você tiver na nuvem, as máquinas virtuais vão estar lá na nuvem. A Barracuda tem toda uma infraestrutura de hosts ESX e Hyper-V lá, prontinhos para você usar. Você conecta na nuvem Barracuda, por isso que a gerência tem que ficar na nuvem, para que você, de uma maneira simples, consiga comandar backup e disaster recovery numa interface única. Vai lá e aperta o botão Cloud Live Boot, ele simplesmente põe as máquinas para funcionar, diz os IPs que você tem e você avisa os seus usuários, olha, todo o meu site, todo o meu ambiente está indisponível, mas eu tenho, em pouco mais de 20 minutos, eu tenho todo o meu ambiente rodando na nuvem lá,
disponível para vocês, ok? Então, é uma solução bem interessante, o Live Boot e o Cloud Live Boot como Disaster Recovery, tá? Ok, mas e se eu estiver só fazendo backup e o meu Barracuda Appliance falhar? Aí a Barracuda tem um serviço chamado Instant Replacement, tá? Que é em troca de hardware em caso de falhas no próximo dia útil, tá? Isso aqui é opcional e tem uma cobrança de uma taxa específica, muito barata em relação ao preço total, tá? Somente para cobrir os custos de logística e impostos, tá? Infelizmente aqui no Brasil, quando a gente traz um equipamento de reposição para um outro, né, a alfândega ela não cobra como reposição, ela cobra como um equipamento integral. Então tem que pagar os impostos novamente. Não tem como contornar essa situação. É uma questão legal do Brasil, tá? Então, em vez de a gente cobrar isso de todo mundo, a gente cobra nos clientes que querem ter o instant replacement, que é a reposição do equipamento no próximo dia útil, só cobra os impostos sobre o hardware que está vindo, né? Não é nem do software, só imposto sobre o hardware, tá? Que está vindo. Então, é um valor pequeno, tá ok? Tá? Uma outra opção é a gente coloca o hardware, né, com impostos, então você teria que pagar o hardware e os impostos, disponíveis já no teu site como spare on site. Então fica lá um Barracuda, ele fica com o software, ele fica prontinho, até ligado se você quiser, tá? E aí simplesmente, se der problema no seu backup principal, você simplesmente arranca os discos do backup principal, coloca no appliance secundário, liga ele e ele já vai funcionar, você já vai ter teu backup funcionando rapidamente nesse modelo de spare on site, tá? Então tem vários modelos aí para eu recuperar a falha de hardware, tá? Uma outra coisa que a Barracuda tem, que nenhum outro fabricante tem, é que quando você compra a Barracuda, você tem a garantia de troca de hardware automático a cada 4 anos. Isso se você optar por hardware, tá? Então quem comprou um Barracuda em 2012, recebeu agora em 2016, né, um novo equipamento e vai receber em 2020 um novo equipamento. De novo, só tem que pagar a logística e os impostos sobre o hardware, que é uma parte. Então você vai pagar uma parte sobre uma parte, tá? Então é uma taxa aí relativamente bem pequena comparada ao preço da solução, tá? Bom, então como a gente viu, é uma solução bem abrangente, tá? Fiquem à vontade para entrar lá. E o sucesso comprovado. Aqui tem vários cases de sucesso. Se vocês baixarem a apresentação, vocês clicam aqui no case de sucesso e ele vai mostrar cada um, como aqui está para VMware, o outro está para Hyper-V, o outro está para Disaster Recovery. Tem vários exemplos aí de aplicações em diversos clientes aí. Fiquem à vontade para clicar aí e ver os diversos clientes aí, o que eles fizeram, tá? Então, os dados estão em todos os lugares, seu backup também vai estar em todos os lugares. Qual é o valor, então, da Barracuda, né? Então, primeiro, né, resumindo, é uma operação simples e efetiva. Quer ver como é que funciona? Faça um trial, né? Fale com a gente, manda e-mail para mim. Pessoal, eu quero fazer um trial. A gente baixa uma máquina virtual, você coloca no seu ambiente e você faz um trial, né? Para você ver a interface, ok? Tá? Outra opção, replique para a nuvem ou para outro appliance sem custo. Então, está com essa promoção, comprando um appliance virtual, tá? Você ganha um segundo appliance free só para replicação em outro site, tá? Como eu disse para vocês, é um único console para fazer backup, para fazer disaster recovery, um único fabricante. E esse único console gerencia múltiplos appliances em múltiplos lugares e o cloud-to-cloud backup em nuvem, como a gente viu, tá? Na solução, você já vai ter suporte 24/7 em inglês e espanhol. Abre um chamado via web, o pessoal liga para você, falando, aí você simplesmente coloca Spanish, please, lá no chamado, vai ligar um cara falando em espanhol com você, tranquilo, tá? É um suporte 24/7 que já está incluso. Se você fala assim, não, eu preciso ter um suporte no Brasil, que vem até aqui e tal, aí tem um suporte que é cobrado à parte da Bravo Tecnologia e a gente pode suportar você decide, tá? Tem as opções de troca em um dia útil ou spare on site e a troca de hardware a 4 anos. Então, isso tudo cobre aí uma série de problemas que você teria com o seu ambiente de backup, tá? O IDC, né, sucesso comprovado, ele avaliou e viu que Barracuda Backup está na frente de todas as outras soluções
quando a gente pensa em backup por appliance, né, seja físico, seja virtual, a Barracuda é a solução melhor que tem, comparado com todos os outros fabricantes, ok? Bom, vamos então ver agora os modelos, preços e uma oferta especial. Hoje eu tenho modelos que variam de 190, a gente está falando de appliance físico e appliance virtual. Eu posso comprar de uma maneira nos modelos. Então, por exemplo, você que tem uma empresa com uma matriz e 5 filiais, talvez você tenha que comprar um 490 e talvez uns 490 para fazer backup dos seus servidores na localidade virtual. Então, você fica lá com uma gerência, gerenciando 4 equipamentos. Então, eu tenho capacidades que variam de 1 tera até 112 teras, tá? E aí, na faixa de 290 a 690, que vai de 2 teras a 8 teras, eu tenho os preços aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui, 390. Então, a capacidade utilizável dele é de 4 teras, ou seja, 4 teras você lota ele. Então, ele é recomendável caso você tenha 2 teras de volume sugerido, tá? Então, por exemplo, eu tenho 2 teras, então a nossa recomendação é pegue um 390, por quê? Porque daqui a 3 anos você não vai ter 2 teras, você vai ter mais, tá? Então, compra já um 390. E se lotar, o que eu faço? Pode comprar um segundo equipamento e empilhar. E aí você coloca metade dos servidores num, metade dos servidores no outro. Então, quando lota, não é o fim do mundo. É só comprar outro e continua com a solução. Empilha normalmente, a gerência é simples, não tem maiores dificuldades. Então, o 390, cuja capacidade é 4 tera, ele custa novo $6.985. Isso, tá? Já inclui, tá? O suporte de 1 ano, tá? Mas eu quero também, além do appliance, eu quero ter a nuvem, para poder replicar para a nuvem. Então, você vai pagar, além dos 6.900, 268 para ter a replicação em nuvem, com todas aquelas opções que eu falei de off-site voting, etc. Tá? Aí, nos anos subsequentes, né? Nos anos subsequentes, você só tem que pagar a nuvem anual, né? E só tem que pagar também o suporte do Barracuda, que é $1.700, tá? Bom, tá aqui os preços, né? Vocês podem fazer as suas contas, né? Mas a gente fez uma comparativa aí como uma solução típica de mercado, tá? Então eu peguei uma solução que eu chamei a solução de Frank, né? De Frankenstein, porque é múltiplos fabricantes. Estou misturando um servidor de um determinado fabricante com um software, né? Bem conhecido, né? De um determinado fabricante. Para limitar, eu peguei, né, que esse servidor aqui tenha discos, tem um disco rígido de 1 tera, tá? Né? Com uma fita de 2.5 tera para poder crescer, enfim, né? Que é a unidade de fita, o servidor e o software. Isso tudo junto custa R$45 mil. Tá? Se eu transformar isso para dólar no dólar de hoje, vai dar mais ou menos uns $13 mil. Tá? A solução Barracuda 390, que suporta 4 teras, não 1 tera, 4 teras, já com serviço de nuvem, com SLA de 99,9999, não é uma fitinha que você ainda tem que levar para outro lugar. Não, já está replicando para a nuvem, né, em múltiplas localidades, né, o seu backup vai estar em 3 pontos no mundo diferentes, a solução vai custar $9 mil, 9.153. Ou seja, com Barracuda você tem 4 vezes mais espaço e com um preço de 31% menor. E não tem que ficar manipulando fita para cima e para baixo, tá? Porque as fitas vão ser gravadas lá na nuvem da Barracuda, ok? Então aí é um comparativo, né, um exemplo de uma solução mostrando como uma solução que tem muito mais funcionalidade, tá? Porque eu já vou ter com todos os agentes aqui, eu tenho todos os agentes sim, tá? O Barracuda tem todos os agentes, aqui estão limitados em 1 tera, aqui está limitado em 4, ok? Bom, essa foi a apresentação, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui os meus dados, se vocês tiverem alguma dúvida, e eu fico aberto aqui para questões, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida aqui do cliente. Ele está perguntando especificamente
sobre esse gráfico aqui. Pediu para voltar aqui no gráfico, pediu para explicar novamente. Então, eu consigo pegar backup de qualquer fonte que eu tenho de dados hoje, que seja na nuvem, SaaS, ou backup SaaS, ou físico ou virtual. Faço backup para appliances físicos ou virtuais. Tá? O Office 365 eu faço backup para a nuvem. E depois que eu fiz backup nos appliances físicos ou virtuais, eu faço replicação para outras localidades em appliances físicos, virtuais ou na nuvem da Barracuda. E depois que eu fiz o meu backup, fiz a minha replicação, eu consigo ter fitas de longa duração ou na própria nuvem da Barracuda ou dentro da nuvem da Amazon ou dentro de disk e tape. Para eu poder fazer exportar, para poder ter fitas ou discos externos à solução da Barracuda, eu tenho uma ferramenta chamada Barracuda Export Tool, que gera as fitas para mim, né, ou gera discos, ou manda lá para a Amazon. E essa ferramenta também é gratuita, tá ok? Só precisa comprar os serviços da Amazon ou hardware de disco e fita para você poder guardar as fitas e fitas tradicionais se você não quiser se livrar das fitas físicas, ok? Respondido sua pergunta, e aí só um ponto, se você optar por um appliance virtual para fazer o backup, você ganha inteiramente grátis um appliance virtual para você colocar em outro site só para fazer a replicação, não pode fazer backup aqui, né? É só para replicação, esse é o free para replicação, ok? Isso é para entrar diretamente em concorrência com a Vim, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Outra dúvida aqui, como é que é o backup em Oracle mesmo, né? Então, repetindo, backup em Oracle, né? Quando eu quero fazer o backup em Oracle diretamente, eu tenho dois caminhos para fazer diretamente. Ou eu compro uma solução cara da EMC para fazer backup direto de Oracle, ou eu compro uma solução cara da Oracle para fazer backup direto de Oracle. Se você não quer usar essas opções caras, quer usar uma opção mais barata, existe uma ferramenta chamada RMAN. O RMAN faz replicação de base Oracle para uma outra base que pode ser backupeada. Tá? Então, é um intermediário aí, ok? É um intermediário, não é o ideal nas soluções, mas todas as outras soluções de backup do mercado sempre vão utilizar RMAN para fazer backup, ok? Tá? Então, essa é a dúvida do colega aqui. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tem uma dúvida aqui a respeito do backup. Então, o meu Barracuda Backup, ele faz backup dos meus dados, eu faço as replicações diárias, semanais, mensais e anuais. E na nuvem, como é que vai ser? Vai ser também a mesma coisa. Cada backup diário que você fizer replicação, se você falar, eu quero manter 4 dias, ele vai manter 4 dias na nuvem. Se eu quiser fazer 5 semanas, ele vai fazer 5 semanas. Enquanto tiver espaço aqui no Barracuda, você pode ter retenções grandes nesse momento. Vai chegar uma hora que teus dados crescem, suas retenções crescem e não vai mais caber. Aí o que você faz? Você simplesmente vem aqui e fala, olha, eu quero fazer com que as retenções mensais e anuais fiquem só na nuvem, porque eu não preciso delas todo dia. Aí eu ganho espaço aqui para ter mais backup e para ter mais retenções diárias e semanais. Mas vai chegar um momento em que isso aqui vai lotar e aí você ou tem que fazer um upgrade para o maior ou comprar um outro e empilhar. Tá? Então esse aí é o ciclo de vida do Barracuda Backup. Ok? Bom, mais alguma pergunta? Não? Bom, é isso aí. Eu agradeço aí a participação de todos. Estou à disposição para responder dúvidas aí. Vocês vão receber links aí com cópias para fazer, links para ver essa apresentação no YouTube ou para fazer download aí do PowerPoint para a máquina de vocês, tá bom? É isso aí. Eu agradeço a todos. Um abraço e uma boa quinta-feira para todos. Até logo.